Oi, seja muito bem-vindos a mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que está achando da história. Capítulo 19. Sasha. Jim praticamente correu pelo corredor, passou por mim e entrou no escritório de Jackson. De repente, os dois estavam correndo de volta pelo corredor em direção ao elevador. Eu vi o rosto de Jackson, os olhos dele escurecendo. Ele não estava conseguindo controlar seu lobo. Ele estava prestes a se transformar ali mesmo no escritório. Nós fizemos isso? Não é possível, Raya respondeu distante, como se ela estivesse tentando descobrir sozinha. Certo, eu respondi calmamente, sem ter certeza se acreditava em mim mesma. Eu não pude deixar de me questionar e ficar preocupada. Uma hora depois ele voltou, o mesmo alfa composto de sempre. Talvez eu tenha entendido tudo errado. Você não deveria estar se importando, querida. Você sabe o que a matilha dele fez conosco, com a nossa família. Devíamos simplesmente ir embora deste lugar. Eu sabia que Raya não estava falando sério. Ela estava simplesmente chateada com toda essa situação. Ela o queria ainda mais do que eu. Ela queria uma matilha e um lar. Eu sabia que precisaria de algum tempo para descobrir se conseguiria superar isso e perdoar o povo e a família dele. Felizmente, amanhã Jackson não estaria aqui, e eu não teria que ficar perto dele o dia todo. Talvez eu devesse pedir demissão, pensei antes de balançar a cabeça. Eu precisava desse trabalho. Não tinha como eu me demitir, a menos que encontrasse algo para substituí-lo. Talvez eu devesse fazer algumas sondagens. A quinta-feira passou rapidamente. Achei que eu tinha escapado de ter que lidar com tudo isso até eu ser emboscada no final do dia. Sasha. Jim gritou quando as portas do elevador começaram a fechar. Eu as mantive abertas e ele correu para dentro. Obrigado. Está indo para casa? Balancei a cabeça com um sorriso. Eu não queria ter a conversa que sabia que estava por vir. Então, como você está? Lá estava. Eu exalei. Estou bem. Você está mesmo? Sasha, quero que saiba que não fazíamos ideia. Sabíamos que nosso pai era um homem cruel, mas não tínhamos noção de que algo como o que aconteceu com você já havia ocorrido em nossa matilha. Se Jackson fosse alfa. Se Jackson fosse alfa, nada disso teria acontecido, interrompi. Jim sorriu para mim. Meu irmão mais velho é teimoso e às vezes rabugento, mas não é cruel. Eu sei. Jim olhou para o chão e chutou uma poeira imaginária. Ele me contou o que aconteceu. Lamento que você não se sinta segura em nossa matilha ou conosco. Eu levantei minha cabeça. Não é isso. É só que... é muita coisa para digerir. Eu entendo, ele acrescentou. Eu gostava de Jim. Eu não queria ferir os sentimentos dele. A verdade é que eu não sabia como me sentia em relação a tudo isso e não podia complicar ainda mais com meus sentimentos por Jackson. Dei a ele um sorriso e uma boa noite antes de ir para casa. Chegou a manhã de sexta-feira e gemia ao pensar em ter que ir trabalhar. Podemos simplesmente avisar? Eu choraminguei enquanto estava no chuveiro, deixando a água quente enxaguar toda a minha exaustão. Se não aparecermos, ele pode vir nos procurar. Você realmente quer ele aqui? Meus olhos se arregalaram. Ficar sozinha com ele no meu apartamento era a última coisa que eu queria. Ao trabalho então. Assim que me sentei à minha mesa, o elevador apitou. Jackson veio em minha direção, seu terno cinza combinava perfeitamente com ele e enfatizava a cada parte de seu corpo musculoso. Bom dia, senhorita Lovett. Bom dia, senhor Thorpe. Eu não o segui hoje. Eu não poderia ficar sozinha com ele. Senhor Thorpe. Seus convidados da reunião das 9 horas devem chegar a qualquer minuto. Você gostaria de encontrá-los em seu escritório ou na sala de conferências? Senhorita Lovett. Observei meu computador esperando por uma resposta. Pode ser aqui mesmo. Você pode trazer um bule de café, por favor? Soltei um suspiro e fui até a cozinha antes de encher uma garrafa térmica com café e colocá-la em uma bandeja junto com várias xícaras. Entrei no escritório dele e ele me olhou, então dei a ele um pequeno sorriso.
Ele estava sentado em sua mesa examinando alguns arquivos, então coloquei a bandeja na mesinha de centro antes de voltar. Fui abrir a porta quando de repente ela foi fechada. Eu podia senti-lo atrás de mim, seu corpo próximo ao meu enquanto ele se apoiava nas mãos colocadas na porta. Isso fez a minha respiração parar. Eu sei que você não quer complicar as coisas agora, e eu entendo isso. A voz de Jackson era quase um sussurro, rouca e baixa. Só quero que saiba, Sasha, eu sinto muito por tudo isso e estou sentindo muito a sua falta. As palavras sussurradas dele fizeram meu rosto ficar quente, de repente, o calor desapareceu quando ele se afastou de mim. Saí rapidamente do escritório dele e quase desabei em minha mesa. Assim que a reunião começou, decidi que precisava de um pouco de ar. Saí do prédio e me sentei em um banco do lado de fora. Veja quem está aí, querida. Olhei para cima e sorri para minha pessoa favorita. Ei, Pauli. Parece que você tem coisa demais na cabeça. Ele se sentou ao meu lado com um olhar preocupado. Dei de ombros. Acabei de encontrar algumas informações novas sobre a origem da minha família. As coisas são complicadas. Meu passado é complicado. Bem, então torne isso menos complicado. Deixei escapar uma zombaria. Não é tão fácil. Mas seu passado não pode ser mudado. Pegue o que você aprendeu e cresça com isso. Não deixe que isso estrague o que você tem a seu favor. Eu ri. Não tenho muita coisa a meu favor, Paul. Ele soltou uma risada surpresa. Você tem bastante, minha garota. Você tem um ótimo emprego, uma ótima casa e tenho certeza de que nosso chefe gosta de você. Ele piscou para mim com uma cutucada e eu ri. Passei a mão pelo cabelo. Obrigado, Paul. Bem, eu preciso voltar. Não quero perder nada importante. Ele deu um tapinha no meu joelho e voltou comigo. Quando me sentei novamente, a reunião de Jackson terminou e ele fez sinal para que eu entrasse. Você gostaria que eu pegasse algo para você, Sr. Thorpe? Sim, há um grupo de arquivos com o nome Omace. Você pode pegá-los para mim? Sim. Algo mais? Jackson se virou para mim e sorriu. Sim. Você está bonita hoje. Eu tenho certeza de que o meu rosto continha tudo, desde desejo e apreciação até medo e confusão. Eu não sabia como responder. Ele nunca tinha sido tão atencioso. Obrigado. Me virei para sair e tenho quase certeza de que ouvi um rosnado baixo escapar dos lábios dele antes de fechar a porta. Que raio foi aquilo? Murmurei, esperando que ninguém passasse e me visse tão perturbada. O nosso companheiro nos quer, Raya sussurrou. Fiquei surpresa, ela estava tão brava e magoada quanto eu. Mas ela era uma loba e queria o companheiro dela. Agora eu só tinha que descobrir se eu o queria também. Capítulo 20. Jackson. 3 semanas se passaram. Eu tinha feito tudo menos beijar aquela garota. Eu flertei descaradamente e fiz comentários gentis aleatórios para ela. Eu não deixaria ela esquecer que eu a queria, que ela era minha companheira. Eu faria tudo para garantir que ela soubesse que eu me importava e que ela estava segura comigo. Era quinta-feira e, embora eu não estivesse no escritório, sabia que ela estava. Bom dia, Sasha. Eu vou precisar de você esta tarde. Apenas algumas tarefas administrativas na matilha. Obrigado, Jackson. Eu nem havia pensado nisso. Eu sabia que precisaria de um motivo para que ela viesse. Comecei a ficar preocupado quando quase 10 minutos se passaram sem resposta. Suspirei de alívio quando ela finalmente respondeu. Não acho que seja uma boa ideia. Isso foi um pouco irritante. Aparentemente, eu não poderia bancar o policial legal nesse caso. Senhorita Lovett. Devo lembrá-la de que isso faz parte do seu trabalho como minha assistente. Preciso que você esteja aqui às 13h30. Obrigado. Jackson Thorpe. Me recostei na cadeira, irritado por ter que dar a carteirada de chefe só para trazê-la aqui. Eu sabia o motivo de ela estar hesitando, mas também sabia que ela teria que enfrentar isso em algum momento. Vamos apenas torcer para que ela não decida desistir de você em vez de vir para cá. Obrigado. Isso é realmente útil, Blaise, eu respondi sarcasticamente.
Agora eu só preciso encontrar um motivo para tê-la chamado aqui. Eu andei pelo escritório, misturando arquivos e tentando descobrir se havia alguma reunião da matilha chegando. Algumas horas depois, olhei para o meu relógio. 2 horas. Eu fiz uma cara feia. Ela não veio. Saí do meu escritório e ouvi um som familiar. Eu o segui e entrei na cozinha da matilha, onde o cheiro dela me atingiu. Olhei ao redor da sala e meus olhos a encontraram sentada à mesa com minha mãe e Ashley. Eu ri para mim mesmo, sabendo que ela provavelmente chegou na hora certa antes de ser emboscada por aquelas duas. Fui até elas com um sorriso malicioso. Fugindo dos nossos deveres, entendi. Sasha olhou para cima. Os olhos dela estavam menos brilhantes do que o normal. Eu sabia que ela tinha sentimentos confusos sobre estar aqui. Que absurdo, minha mãe exclamou. Estávamos conversando sobre negócios. Eu vi Ashley dar uma piscadela para Sasha, o que obviamente significava que elas estavam falando literalmente sobre qualquer outra coisa. Ver que elas haviam se aberto para Sasha me fez sorrir. Elas estavam sendo espertas. Eu não deveria ter sido tão teimoso, tão fechado. Bem, senhorita Lovett, pronta para trabalhar? Eu perguntei, e ela se levantou da bancada, o que foi recebido com reclamações das outras duas mulheres. Está bem, minha mãe disse aborrecida. Mas você fica para o jantar. Pude ver Sasha tentando protestar, mas sabia o quanto minha mãe era boa. Ela não estava disposta a aceitar um não como resposta. Enquanto voltávamos para o escritório, dei a ela um sorriso. Obrigado por voltar. Eu sei que você não quer estar aqui. Ela deu de ombros. Você não me deu muita escolha. Eu estremeci com aquilo. Me lembrou de como meu pai esperava que os outros apenas fizessem a vontade dele, e a ideia de que eu tinha feito isso me incomodou um pouco. No entanto, preferi ignorar isso. Eu sabia que qualquer que fosse a minha reação iria apenas distanciá-la ainda mais. Passei a mão pelo cabelo e me sentei. Então, há um monte de arquivos que precisam ser examinados e tenho alguns eventos chegando com lembretes que precisam ser enviados. Vou fazer os arquivos primeiro, depois podemos sentar e conversar sobre os detalhes dos eventos, se estiver tudo bem, respondeu ela enquanto olhava para a pequena bagunça de pastas que eu havia feito. E está bem. Tenho que encontrar alguns empreiteiros da matilha sobre algumas casas novas, então estarei de volta em cerca de 1 hora. Eu me levantei para ir embora, hesitando na porta antes de me virar para ela. Sasha, eu sei que você quer me odiar, mas eu não vou desistir de você. Ela levantou a cabeça para mim, seus olhos encontraram os meus. Ela suavizou por um momento, revelando sua luta. Eu não precisava e nem queria uma resposta, então deixei com as minhas palavras. Como vão as coisas aí? Uma voz familiar falou atrás de mim quando saí da matilha. Me virei para minha mãe, que estava sentada em uma cadeira na varanda da frente. Dei de ombros. Está indo. Essa garota tem uma luta tão grande acontecendo dentro dela. Ela franziu a testa e eu sabia que minha mãe a havia sentido. Mas, por incrível que pareça, a maior parte da batalha dela não é sobre o passado, mas sobre como proceder com o futuro. Então ela não sabe se me quer. Balancei a cabeça, frustrado com a situação. Minha mãe encolheu os ombros antes de se levantar e segurar meu rosto entre as mãos. Se eu soubesse quem seu pai se tornaria, eu o teria rejeitado quando nos conhecemos. Eu não consegui proteger nossa matilha e me arrependo disso todos os dias. Mas você não é ele, e ela sabe disso. Ela só precisa descobrir se consegue construir uma vida aqui. Dei a ela um pequeno sorriso antes de sair para as novas casas. Ela me deu um pouco de esperança. Certo, então para a reunião da matilha você só precisa que um lembrete por e-mail seja enviado. Você vai fazer alguma coisa depois disso que precise de planejamento? Não, apenas a reunião desta vez. Mas precisamos começar a planejar o início da festa de verão. Faltam apenas alguns meses e esse é um grande evento aqui. Conforme planejamos, Sasha escreveu todas as suas anotações, oferecendo conselhos quando necessário. Mesmo que ela não se tornasse minha companheira, eu esperava que ela ainda permanecesse como minha assistente pessoal. Ela foi a melhor que eu tive em muito tempo. Bem, já está quase na hora do jantar. Vamos encerrar o dia? Ela assentiu. Eu realmente preciso ir. Eu ri. Ah, não, você não vai. Se você for embora, terei que lidar com a ira de minha mãe e Ashley. Sasha riu levemente e meu coração pulou com o som.
Foi o primeiro pouco de calor que vi em semanas. Ela se manteve tão distante, tão fechada, que pensei que tudo isso poderia tê-la quebrado. Eu deveria ser mais esperto. Ela já havia sobrevivido a tanta coisa. Nós nos sentamos no refeitório ao lado de mamãe, Ashley, de sua nova filhotinha. Minha mãe estava completamente obcecada e ficou mais do que feliz em ficar com ela durante o jantar. Gostei de sentar ao lado de Sasha, sentindo o calor do corpo dela perto do meu. De vez em quando, nossos braços roçavam um no outro, causando choques no meu braço. Eu estava me segurando ao máximo para não agarrá-la e beijá-la infinitamente. Tentei um pouco a sorte no meio do jantar e peguei a mão dela por um momento, apertando-a para que ela soubesse que eu queria estar perto dela, mesmo que fosse apenas por um momento. Me arrependi imediatamente porque assim que eu a soltei, já ansiava pelo toque novamente. Blaise também não ficou muito feliz com isso. Ele choramingou por 10 minutos depois, me dizendo para retirar a mão dela. Mas eu não iria abusar da sorte. Então o jantar terminou e ela se foi, me deixando com uma sensação de vazio enquanto eu a observava ir embora. Nos vemos no próximo capítulo. Que Jesus abençoe vocês. Não esqueçam de ativar o sininho e o like. Bye bye.